Fala, massa atleticana, bem-vindos aí mais uma vez aqui ao canal Casa do Galo. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre esse jogão de amanhã entre Galo e Palmeiras. E a gente tem algumas informações também referente ao mercado da bola, continuação ou não de atletas aí no elenco do Galo. Vamos abordar um pouquinho sobre isso com vocês. Então amanhã a gente vai ter um jogo bem complicado, né? Os últimos confrontos aí entre Galo e Palmeiras são sempre confrontos bem equilibrados e disputados, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Começando aí lembrando que esse jogo de manhã ele teve uma alteração no horário, então aí quem tá indo para a arena e tudo, e também tá chegando em casa para assistir, vamos ficar atento, o jogo não é mais às 21h30 de Brasília, agora vai ser às 20h30 de Brasília, ok? Então vamos ficar muito atento a isso, que às vezes as pessoas ficaram com aquele primeiro horário na cabeça e para não perder nenhum minuto aí de jogo, que é um jogo importante, então qualquer segundo que a gente perde, a gente pode perder um lance importante, né? Amanhã, para esse jogo, a gente vai ter o árbitro, o Rodrigo José Pereira de Lima, tá, que vai estar apitando esse jogo do Galo e Palmeiras. É um árbitro que já tem aí algo na casa aí acima de 30 jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A. Né? Então é um árbitro que já fez alguns jogos aí interessantes. Né? Alguns fatores, assim, ele é um árbitro que costuma às vezes controlar muito o jogo ali na questão dos cartões amarelos, tá? Ele tem uma média aí de 6,51 cartões amarelos por jogo, tá? Mas em compensação também ele é um árbitro que ele não tem uma média de, ele não chega a dar um cartão vermelho, por exemplo, por jogo. A média dele é de 0,41. Tá? Então ele é um árbitro que ele tenta sempre controlar o jogo aí muito no cartão amarelo e muito levar os jogadores ali um pouco na conversa e tudo. Então, né, vamos esperar que ele faça um bom jogo aí junto com a turma do VAR também e tudo, né? Então vamos esperar que a arbitragem não interfira no jogo, porque vai ser um jogo muito bom, né? Referente às duas equipes, eu acho que assim os últimos confrontos entre as duas equipes são confrontos bem equilibrados, que o detalhe ali resolve o jogo, normalmente está sendo assim. O Galo está vindo numa sequência boa no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ele é um time que ele é um time muito equilibrado, né? Então a gente tem alguns números interessantes, né? O Galo ele tem 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro, a gente está com um jogo a menos que o Palmeiras, né? O Palmeiras ele já fez 8 jogos, né? E o Palmeiras ele está na sétima colocação com 14 pontos e a gente está na 9ª colocação com 13 pontos. Então, ou seja, a diferença nossa para o Palmeiras é de 1 ponto só, né? E a gente está ali bem próximo na tabela. Então, se o Galo ganha amanhã, a gente ultrapassa o Palmeiras com um jogo a menos. Então, eu acho que isso pode fazer toda a diferença, porque o Palmeiras é o nosso adversário direto, né? Nesse Campeonato Brasileiro. A tendência é que tanto o Galo como o Palmeiras briguem ali em cima na tabela mais um ano, né? Já são alguns anos que a gente está aí disputando bem com eles aí. Alguns fatores interessantes, assim, nesses 7 jogos o Galo já fez 12 gols e nos 8 jogos o Palmeiras fez 7 gols. Então quer dizer, o Palmeiras ele está marcando menos gols do que o Galo, né? O Galo está sendo mais efetivo ali na questão ofensiva do que o Palmeiras, né? O Atlético tem aí uma média de 1,7 gols por partida, né? E o Palmeiras ele tem, se eu não me engano, acho que são 0,9 gols por partida, então ele não chega a marcar um gol por partida, né? Tem partida que ele saiu sem marcar gol, né? O Galo ele tem uma média aí de 5 gols sofridos, né, no campeonato, e o Palmeiras 4. Então essa questão de gols sofridos é bem próxima ali entre Galo e Palmeiras, né, nesse setor defensivo. Então você vê que o Galo ele tem um equilíbrio interessante, que ele é um time que ele está marcando uma quantidade interessante de gols,
mas também não é um time que está levando muito gol, porque se você for pegar a média, o Palmeiras é um time muito consistente defensivamente, e a gente tem um número muito próximo de gols sofridos do que o Palmeiras. Então eu acho que isso é um fator bem interessante e a gente ficar atento, né? Então a gente furar o bloqueio defensivo do Palmeiras é muito difícil, então é o detalhe ali mesmo, uma falta, um escanteio, uma bola parada ali que vai poder talvez decidir esse jogo, né? Uma outra questão interessante é a questão dos passes, da posse de bola, né? O Galo tem uma média de 58,4% de posse de bola. É uma posse de bola bem interessante. E o Atlético ele tem um equilíbrio nesse sentido de posse de bola, porque ele não é um clube, ele não é uma equipe que toca muito mais bola no campo adversário ou muito mais bola no seu campo. Né? O Atlético tem isso muito bem dividido, então a diferença de quantidade da posse de bola no campo ofensivo e no campo defensivo é muito próximo. Tá? Então você vê que o Atlético ele transita nessas duas, ofensivo e defensivo, de uma maneira muito equilibrada. Né? Isso mostra que a equipe está muito consciente, muito paciente no seu jogo para conseguir encontrar os espaços. Não é aquela equipe que ela tem um desequilíbrio nesse sentido, né? E o Palmeiras, na verdade, ele tem 54,5% de posse de bola, tá? Então, assim, ele tem 4% a menos que o Galo, então não tem tanto menos posse de bola. Mas aí tem um fator interessante. Então, o Atlético ele troca a média de 246 passes por jogo. Uma quantidade super interessante, uma quantidade porque não é uma posse de bola, é aquela posse de bola infértil, né, que não gera nada, né, fica ali só aquele toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Não, o Atlético ele tem objetividade nessa troca de passe, ou é uma troca de passe que o clube, né, que nosso elenco faz ali às vezes para tentar abrir um espaço, né, às vezes é uma troca de passe mais rápida para um contra-ataque, às vezes é uma troca de passe para virar um jogo, porque o Atlético também tem uma posse, é o clube que mais faz questão de bola longa no campeonato, isso é interessante também, se eu não me engano a gente está com 25 ou 26 bolas longas de média, então isso é um fator interessante, então às vezes o Atlético vira muito jogo, né, e às vezes pode conseguir fazer quanto o Red Bull, a gente fez muito isso também, essa ligação mais direta, né. E o Palmeiras ele tem uma média de 321 passes. Então aí vamos colocar que o Palmeiras tem aí, ele troca praticamente uns 100 e poucos passes a menos do que o Galo durante o jogo. Então nesse sentido a gente pode ver que talvez amanhã nesse jogo, por essa característica que o Atlético está jogando em casa de ter uma posse de bola maior, provavelmente o Galo vai propor o jogo mais do que o Palmeiras, vai procurar mais do que o Palmeiras, tá? E a gente vai entrar um pouquinho depois aí na escalação, a gente vai ver que talvez por dois atletas que o Palmeiras tem, o Palmeiras talvez vai poder usar mais o contra-ataque. Então provavelmente o Atlético vai ter uma posse de bola amanhã e uma troca de passe superior ao Palmeiras. Mas o Palmeiras ele tem uma parte defensiva muito ajustada pelo Abel. Ele não é um clube que normalmente sofre muito, né? Então vai ser um jogo de xadrez interessante, porque a parte ofensiva do Atlético é muito forte, né? Então vai ser interessante. E a gente tem um jogador que vai poder fazer uma diferença para a gente nessa parte ofensiva, que é o Scarpa. O Scarpa conhece muito o jeito do Abel jogar, né? Então o Scarpa vai poder ajudar muita gente nessa questão ali ofensiva, né? Então vamos ver como vai ser esse jogo de xadrez. E o Palmeiras ele tem essa questão defensiva tão interessante que o Palmeiras já chegou a sair em 5 jogos desse campeonato sem tomar gol. Então você vê que o Palmeiras assim, é uma equipe, igual eu falei, que não faz muitos gols, né? Mas também tem muitos jogos que eles também saem sem tomar gols. Então eles têm um equilíbrio muito interessante, né? Por isso que eles estão aí sempre brigando lá em cima da tabela, porque não é um time desequilibrado. Então eu acho que até pelos nossos desfalques também, tudo, é um time que a gente, um jogo que a gente vai ter
bastante equilíbrio, né, nesse sentido. Então, pessoal, desse equilíbrio que a gente está falando muito desse jogo, né, pra gente ficar de olho, e que acho que vai ser a tendência de mais um jogo entre Galo e Palmeiras. Eu falei um pouquinho agora atrás sobre a questão do Palmeiras ter ficado 5 jogos sem tomar gols, e o Galo ficou 3 jogos também sem tomar gols. Então a gente vê que tem muito equilíbrio nos números entre Galo e Palmeiras, né? Agora, aí um fator interessante nessa questão de não levar gols, que amanhã a gente vai ter no nosso gol o Matheus Mendes, né, da nossa base, um cria do Galo, né, o Everson está suspenso, né, lembrando que Matheus fez um jogo, foi São Paulo e Galo no Morumbi, que ele foi muito bem, um goleiro que mostrou que tem uma segurança, né, então vamos torcer aí e dar força para o Matheus amanhã, que vai ser um jogo super difícil, super complicado. E é um jogo pro garoto aí, vai ser um jogo bom pro garoto tá aí, mostrar mais uma vez, né, o valor dele, as características dele, acho que interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da formação, tanto do Galo do Palmeiras, como que pode ser, né, essas escalações amanhã de Abel e do Milito. Eu vou começar pelo Palmeiras, aí logo depois a gente já passa pro Galo, que a gente pode abordar algumas situações. O provável Palmeiras para amanhã deve ter Everton no gol, tá? Piquerez, Murilo e Kaique e Marcos Rocha, fecha essa primeira linha defensiva deles ali. Depois a gente deve vir aí com Zé Rafael e Aníbal, um pouquinho à frente deles aí já no meio, né? A gente vai ter o Veiga, que é um destaque do Palmeiras aí já há anos. De um lado o Lázaro, de outro o Estevão e na frente o Rony, né? Então a gente pode ver também que o Palmeiras vai ter um ataque aí, um meio para frente, aí, um time bem leve, né? O Abel deve formar esse time aí também, vão colocar aí no 4-2-3-1, né? Que deve ser a formação do Palmeiras. Eu acho que alguns pontos de atenção pro Galo na questão ofensiva do Palmeiras, né, esse cabeça pensante do time, que é o Rafael Veiga, que é um cara que é o cara que é responsável para distribuir o jogo e tudo. E o Atlético tem que ter uma atenção muito grande com Lázaro e Estevão, tá? Esses dois garotos aí nas extremidades, eu acho que vai dar trabalho pra gente. Então tem que ter um ponto de atenção em cima dos garotos. E na defesa, eu acho que o ponto forte do Palmeiras nessa escalação deles vai ser o Piquerez, é um cara que dá o equilíbrio ali na defesa palmeirense, então vamos ficar de olho. E essa equipe aqui do Palmeiras, a provável escalação do Palmeiras, para vocês terem uma ideia, ela tem uma média de idade de 27,4 anos, tá? A média de idade da equipe do Atlético, que eu vou falar, ela é um pouquinho menor do que a do Palmeiras, tá? Hoje existe um equilíbrio muito grande entre Palmeiras e Galo, na questão de quantidade de atletas no seu elenco. Então, o elenco do Palmeiras hoje, eles estão com 33 atletas no elenco, e eu até tenho os dados aqui, se eu não me engano, eles têm 3 jogadores que são selecionáveis, né, que são de seleção, tá? Então, assim, a gente partindo um pouco para o Galo, e essa equipe do Galo que eu vou falar agora, que provavelmente vai a campo, ela tem uma média de 26,7 anos, tá? Então, um pouquinho abaixo do Palmeiras. Tá? Então, um provável Galo para amanhã é Matheus Mendes no gol, substituindo o Everson. Essa primeira linha defensiva nossa ali, a gente deve ir de Saravia, Rabelo e Fux, tá? Logo à frente da zaga ali, Igor Gomes e Rômulo. A gente deve ter ali o Rômulo junto com o Igor Gomes, o Rômulo fazendo esse papel ali talvez de primeiro volante. O Milito, ele fez alguns testes nessa questão defensiva, vamos ver o que ele pode estar aguardando, se o Rômulo vai jogar mesmo na zaga, e o Fux talvez vai jogar aí na frente, mas o provável linha de defesa do Atlético vai ser essa: Saravia, Rabelo, Fux, Igor Gomes e Rômulo. Tá? Ali já um pouco mais à frente, numa extremidade, Alisson, extremidade esquerda, Scarpa, no meio, Pedrinho, e na frente, Hulk e Paulinho. Acho que a grande surpresa é o Hulk, né, voltando aí de contusão, recuperou muito rápido, isso foi muito bom pra gente, né? Então o Galo deve aí, provavelmente, com um 3-4-1-2, tá? Então deve ser essa formação. Eu acho que os pontos positivos do Atlético amanhã, que podem fazer diferença pra gente, que eu falei, Gustavo Scarpa,
essa questão dele conhecer muito o jogo do Abel, conhecer os jogadores do Palmeiras, né? O Scarpa tá vindo muito bem também, né? E o outro ponto pra gente é o Hulk, que é um jogador que ele pode fazer a diferença a qualquer minuto do jogo. O Hulk é aquele cara que ele pode jogar o jogo inteiro mal, não aparecer nada. E no último lance do jogo ele pode ir lá e resolver o jogo. Então vamos ficar atentos a esses dois jogadores. Eu acho que pro Atlético também é interessante a volta do Hulk, essa questão de liderança dentro de campo também, mais um cara para chamar a responsabilidade, né? E vamos ver como que Milito armou essa questão aí, Pedrinho e Paulinho ali. Então tomara que o Pedrinho entre bem e ajude a gente também nessa armação do jogo ali junto com o Scarpa. Então o Igor Gomes deve fazer a mesma função que ele fez contra o Red Bull, jogar mais recuado, e essa questão do Pedrinho, Scarpa e Alisson ali mais adiantado junto com o Hulk e Paulinho. Tá? Eu acho que vai ser um jogo então interessante, vai ser um quebra-cabeça aí pra gente e vai ser um jogo muito disputado, né? Mas que o Galo vença. O meu palpite para o jogo amanhã é 1-0 pro Galo com gol do Scarpa. Tá? Então acho que a gente deve ganhar aí com 1-0. Então é isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode nos esperar aí de mercado da bola, né? Existe sim, vamos falar aí primeiro, vou abordar aí rapidinho sobre Pedrinho, que surgiu nas últimas horas aí algumas informações sobre o jogador poder ou não continuar no Atlético, né? Existiu uma conversa interna sim, da comissão técnica do Milito, com a diretoria do Atlético, o empresário do Pedrinho e tudo. Então essa conversa por uma possível extensão do contrato dele aconteceu, mas por hora eu acho que é muito complicado a continuação dele. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas é difícil até pelo time ucraniano, um novo empréstimo e tudo, né? Mas tem alguns fatores aí que pesam do jogador que talvez pode ser que consiga, mas hoje, se eu falar para vocês, a chance do Pedrinho ficar é pequena. O futebol é muito dinâmico, pode ser que em horas isso mude. O time ucraniano lá mude alguma coisa, o próprio jogador, os seus agentes, enfim. Mas hoje, o que eu posso falar por hora, hoje, que a continuidade do Pedrinho no Atlético é difícil, tá? Então, existe essa conversa? Existe sim, não vou mentir para vocês. Mas a continuidade é um pouco mais complicada, ok? Então, já de bate-pronto, vamos passar para a gente falar um pouquinho sobre Fausto Vera, que não foi para o jogo do Corinthians, ele não foi relacionado. Ele não foi relacionado pelo forte interesse do Atlético no atleta, porque o interesse do Boca não influenciaria em nada, tá? Porque no último jogo, por exemplo, já tinha interesse do Boca e ele foi para o jogo sem problema nenhum. A questão dele não ter ido para o jogo hoje é exatamente pelo forte interesse do Galo no atleta. Tá? Uma questão que eu falei muito importante numa postagem anterior, que eu falei do que a Fiorentina procurou o atleta, se mostrou, né, querendo saber quais são as condições e tudo. No final desse texto eu falo uma coisa importante. O Corinthians tem uma dívida muito importante com o atleta, questões de luvas, questão de taxa para agente, e tem essa dívida importante com o Argentino Júnior. Isso pode ser o fiel da balança. Vamos ficar de olho nisso aí, porque isso pode ser o que vai pesar muito nessa negociação, além, claro, da vontade do Fausto Vera em jogar novamente com o Milito. Tá? Então, essas duas coisas podem pesar. Mas é isso aí, bom jogo pra gente amanhã, quem sai com os 3 pontos. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Quem gostou aí do nosso pré-jogo e nossas informações, aí siga o canal e curte para mais atleticanos terem acesso aos nossos conteúdos. E como eu falei no vídeo anterior, vamos ter conteúdo aqui no canal agora diariamente, todos os dias. E fiquem ligados que quarta-feira a gente deve anunciar, já na segunda ou terça, a gente já tem uma entrevista muito bacana aqui no canal. Mas é isso aí, massa. Obrigado, bom jogo amanhã pra gente, que o Galo sai com os 3 pontos e vamos lá apoiar o Galão. Valeu e até mais.